Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Vamos, neste momento, abraçar o coração do nosso Cristo, abraçar nossas tarefas de desenvolvimento espiritual e pensar um pouco na nossa condição de humanidade em evolução. Uma evolução que começa por nós mesmos, por aquele sim ou aquele não, que pode marcar uma diferença imensa em contextos de injúrias e de violências. Aquele sim ou aquele não, que pode representar a nova resposta reencarnatória que a gente há milênios precisava dar a algumas questões da nossa vida ou alguns desafios da experiência. Então, hoje nós vamos estudar amar ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Profetas, gente, sempre tem um certo significado de alguém que se dedica a algo espiritual. Não é? Os profetas eram como que mensageiros dos céus, quer dizer, falavam coisas da espiritualidade das gentes. E tanto eles falavam individualmente, como eles falavam de coisas coletivas, o que impressionava muito as pessoas. E quando eles falavam de coisas assim, eles falavam, às vezes, utilizando alguns dons mediúnicos, como o da premonição. Eles diziam coisas que poderiam acontecer se eles não cuidassem. Então, vocês sabem que o profetismo, a profecia do ponto de vista espírita, ela é feita para não se realizar. As profecias são formas de chamar a atenção das pessoas para processos sociais ou pessoais que, se você não mudar, aquilo que a pessoa antevê pode acontecer. Então, por isso que a gente a não ser que a gente fale de movimentações, de leis espirituais, que é essa coisa da nova era, que são movimentos cíclicos ou que são movimentos evolutivos do universo, aí já é outra coisa. Aí são leis universais que acabam por reger como que ciclos de vida, ciclos de convívio humano, de pensamento histórico, não é? Então, uma coisa é a gente saber que um planeta mais simples, depois um planeta em que as pessoas aprenderam algo, mas que o mal ainda predomina, como a Terra, começa a viver um período de transição para o bem predominar, para ele chegar a um chamado planeta de regeneração, depois chegará a mundos ditosos, muito felizes. Isso daí demarca uma espécie de escala de evolução dos mundos, como temos a nossa escala de evolução dos espíritos. Kardec mostra as duas, porque é uma lei espiritual a da evolução, tudo evolui. Eita, puxa, não é? Então, neste momento em que a gente está vendo esse fazei aos homens tudo o que quereríeis que vos fizessem, aí está a lei e os profetas, a gente tem duas palavras fundamentais: lei, que são leis morais. O Kardec diz que os espíritos nos ensinam, né? E há todo o trabalho da codificação de triar o que é um espírito superior, de fazer uma entrevista com mais de 1.000 centros espíritas no mundo todo, fora o trabalho particular dele na sociedade espírita, eu digo mais
presencial, não é? Então, a Revista Espírita, que trazia crônicas sociais de todos os lugares para serem debatidas. Enfim, há todo esse esforço de ver o que se poderia destilar de tanto conhecimento e que era fundamental e que era basilar, já que o Espiritismo é uma ciência, filosofia e religião progressiva, quer dizer, vai evoluir quanto mais evoluem as pessoas. Então, ele diz que a lei divina, ela tanto é uma lei física como é uma lei moral. A lei física também é uma lei divina. E a lei moral, há leis morais, que é isso que as pessoas não contam. Essa coisa da gente saber que reencarna, que o espírito não regride, é uma lei espiritual. A gente não piora nas perfeições que vai adquirindo. E uma porção de leis, na terceira parte do Livro dos Espíritos, trata só de leis morais. Elas são leis que o espírito precisa considerar, assim como a gente considera a lei da gravidade, não vai pular de um prédio, porque acontecerá que a gente não sobrevive, que a lei da gravidade puxa, não é? Então, na verdade, a gente sabe que leis físicas também são espirituais e leis morais são espirituais também. E que essas leis, quando o homem se afasta dessas leis, que são sintetizadas na lei do amor, ele sofre, ele precisa se reajustar mais cedo ou mais tarde. Além dessa ideia de lei, a de profetas, a gente estava dizendo que os profetas, eles como que adivinhavam, vamos colocar com simplicidade, o futuro. Eles diziam assim, mas eles previam e diziam assim, se vocês não fizerem assim, vai acontecer isso. Então, era uma previsão educativa, vamos dizer, era uma reflexão educativa. E que eles faziam essas previsões, geralmente se vincou mais essa questão da previsão. Mas os profetas eram médiuns, que tinham várias mediunidades. A que ficou mais conhecida foi essa. Por quê? Porque interessava os grandes grupos populacionais. Olha, se vocês não tiverem cuidado, vai acontecer tal coisa. Se vocês não forem prever alguma coisa, não mudarem essas atitudes, vocês poderão passar grandes períodos de vacas magras, períodos de fome, de peste. Todas essas questões eram discutidas assim como se fosse uma política da vida e que era trazida por esses fatos mediúnicos que os profetas ou médiuns viviam. Então, aqui ele diz, então, nosso evangelho, fazei aos homens aquilo que quereríeis que vos fizessem. Não deixar de considerar isso. Quando a gente estiver na dúvida, a gente pensa, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Não, aí é o Cristo entrando na sua vida. Vamos ver, então, um comentário dos Espíritos que diz, disse-vos, meus caros filhos, é um comentário que fala na fé e na caridade, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Pudera ter dito o contrário, que a caridade é impossível, ou diferente, que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos podem haver, mas aquela caridade austera, sistemática, profunda, que só com a abnegação se pratica, que é uma constante, que exige que você sacrifique interesses egoísticos de si mesmo. Somente se a caridade estiver inspirada por uma fé, você pode sustentar num período muito longo esta caridade. Ou seja, a caridade sempre vai existir em quaisquer corações humanos, porque não há ninguém que seja completamente mau, dizem os espíritos a Kardec. E a gente sempre repete isso, não. Quando o espírito diz, eu sou mau, não, você não é mau.
Todos têm o germe das qualidades, têm o bem, mas precisam desenvolver mais. Às vezes estão se desviando destes desenvolvimentos. Então, aqui ele está dizendo algo muito semelhante. Às vezes você pode ter, pessoas que não têm religião, pessoas de qualquer lugar, você vê impulsos generosos. Mas ele diz que para você sustentar isso continuamente, chegando à abnegação, que é o momento em que sua prova é mais dura, você dá um testemunho mais difícil, só se você tiver uma fé que sustente. Porque você pode sustentar um tempo, mas pode uma hora, porque não há essa visão de futuro, esta visão de algo maior que também lhe apoia. Não há sem a fé, não é? Então, aí a caridade pode periclitar, pode, vamos dizer, balançar-se em momentos de testemunhos mais difíceis. Quando há um tempo longo a exigir de constâncias nesses atos caritativos. Quando for só impulsos, é mais fácil para sustentar as coisas. Por isso que até centro, trabalho espírita, tudo, precisa desse esforço da fé para sustentar aquele impulso que todos têm de generosidade. Mas essa sustentação é uma construção justamente dessa confiança no mundo espiritual. A fé é mais uma confiança. Ela vem do nome de ser fiel, no sentido de confiar. Não é uma questão, hoje em dia se diz, não é uma questão de acreditar nisso ou aquilo. É uma questão de entregar-se mais ao que se acredita, à espiritualidade, mais entregar-se, mais confiar-se a Deus e ao mundo espiritual, aos espíritos amigos, aos espíritos de nossa amizade, vamos dizer, ou devoção, dizem outros, não é? Então, é mais essa confiança, essa capacidade de se entregar e saber que a gente vai contar sempre com um Deus justo e bom, que fala conosco também por meio das situações e das pessoas de nossa vida. Hoje nós vamos ver uma situação que mostra como faz diferença. Aqui a gente viu como faz diferença a gente construir uma fé. A gente vai ver até que é a fé de uma pessoa que não é, ela é católica, a mãe do Humberto de Campos. Como uma atitude dela, que é uma pessoa que desenvolveu a vida toda a fé, pelo que ele conta, todos os dias ela chamava os filhos para fazer aquele momento de reza, como ele chamava, um pouquinho de terço, como chamava, mas era a verdade daquela sinceridade dela. A coerência interior de uma mulher que ficou viúva, sustentando os filhos na costura, passando necessidades amplas, todo o tempo, não é? Tendo que se sustentar nesta força que a gente chama de fé, de que o mundo espiritual estava perto de si, dela, né? E que a estava vendo, apoiando, ajudando. Essa construção é uma construção de tempos, porque aí no momento mais difícil a pessoa funciona com este ato de caridade junto com o da fé. Vamos ver aqui. Tem um escritor que é o Saulo Gomes, não é? Que daquele programa, não é? Que ele escreve sobre o Chico dizendo que as relações entre o Chico e o Humberto de Campos, que a gente falou tantas vezes aqui, de um e de outro, foram, em algum momento, algo que fez o Chico, teve um momento, não por causa do Humberto, mas por causa da família dele, que fez ele sofrer, Chico. Quando o Humberto de Campos ainda era vivo, quando ele soube do Parnaso de Além Túmulo, ele escreveu uma coisa irônica. Disse, ora mais, a poesia, então, é uma coisa tão fatal que a gente não se livra dela nem depois que morre. Primeira ironia. Aí continua. Se os mortos voltam para fazer concorrência conosco, meu Deus, eles não vão exigir direitos autorais? E como a gente vai viver?
em tão poderosas dificuldades? Quebre, pois, cada espírito a sua lira na tábua do caixão em que deixou o corpo. Isso Humberto de Campos diz antes de desencarnar. Aí, quando ele desencarna, aqui está dizendo, com 48 anos. Eita, 48 anos. Então, ele disse isso e 2 anos depois desencarna. E só 10 anos depois, ele vai escrever os livros Palavras do Infinito, Crônicas de Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Novas Mensagens, Boa Nova, Reportagens de Além-Túmulo e vários outros livros. Então, quando ele já tinha escrito esses, alguns familiares de Humberto de Campos começaram a se incomodar. Achavam que o nome do escritor estava sendo usado para fins comerciais e não acreditavam na atuação de espíritos e diziam que o estilo era inferior ao que Humberto de Campos tinha demonstrado em vida nos seus livros. Aí, a partir daí, eles se inflamaram, a família de Humberto de Campos, e fizeram uma ação judicial, impetraram, né? Uma ação judicial contra o Chico e a Federação Espírita Brasileira, a FEB, que publicava seus livros, né? Como ele disse, a tarefa do livro era um xadrez, um monte de gente. Aqui tinha o Parque Gráfico da Federação, aqui era isso, aquilo. Todos tinham de ficar postos, aqueles eram os amigos, outros eram os amigos que lhe apoiavam afetivamente, no Centro Espírita, que também dava apoio, havia outros, ali na Carta das Mães, outros, na família, ele sempre tinha algum tipo, mesmo que as pessoas falhassem de alguma forma, em algum momento, mas ele tinha esse conjunto, não é? Ele diz isso, né, naquele Testemunhos do Chico Xavier, que são as cartas dele para o Antuil de Freitas. Então, aqui ele diz assim, a família ficou nessa guerra. Então, você imagina que a ação judicial da família de Humberto de Campos pedia que a justiça declarasse se o espírito de Humberto de Campos realmente produzia as obras por meio do Chico Xavier. Ele queria que a justiça provasse que o espírito Humberto de Campos é quem escrevia por meio do Chico Xavier. Aí o jornalista que está escrevendo isso, Saulo Gomes, diz assim, se isso seria complicado hoje, imagina em 1940. Certamente, o juiz ficou, não é? É uma coisa incomum esse tipo de processo. E ele ficou numa sinuca. Olha que situação difícil. Se a justiça, se ele negasse que existia um espírito, o Chico e a FEB tinham que pagar uma indenização por danos morais, por uso indevido do nome de outrem, ou desonestidade ideológica, essa coisa. E até prisão por falsidade ideológica, está aqui o nome. Se reconhecesse que havia um espírito, então que fosse pago o que lhe era devido. E aí como é que eles iam ressarcir o que já tinham devido? Já tinham vendido de livros, já que não é um interesse comercial, nem da parte da FEB, nem do Chico Xavier. Então, eles vendem para poder fazer mais livros, né? Então, a existência, como é que eles poderiam dizer? Se existe vida após a morte e que é o espírito, prove, eles diziam depois. Se não existir, houve danos morais, falsidade ideológica. E se você provar, ainda tinha um problema, como pagar tudo que já foi ganho e abrir uma celeuma de que o estilo estava inferior ao que ele tinha, Humberto de Campos. Então, o juiz ficou numa situação bastante difícil, mas ele se saiu muito bem. Sim, além disso, ele pedia depoimentos do Chico, dos representantes da FEB e do espírito Humberto de Campos. Como é que o espírito Humberto de Campos ia fazer um depoimento para o juiz?
O juiz ficou numa situação difícil. Então, ele se saiu na decisão bem. Ele disse, não ultrapassou os limites das normas jurídicas do seu tempo, dizendo que a ação estava inepta, quer dizer, não tinha razão de ser, e alegou para isso a falta de direitos civis após a morte de uma pessoa. Não havia direitos civis para um defunto, vamos dizer assim, pagar, né? Para um defunto reclamar ou não reclamar. Enfim, ele disse que eles não poderiam fazer ação porque não existe direitos civis após a morte de uma pessoa. Ainda não havia isso no nosso Código Civil. Se não há direitos civis após a morte de Humberto de Campos, os herdeiros, a família dele, nada tinha que reclamar. Então, ele ganhou a causa, né? O Chico, Ave Maria, imagina o sofrimento dele, foi uma coisa séria. De outros lugares, a gente vê o sofrimento dele dia a dia nessas situações. Já era difícil o testemunho dele, ainda todo dia achando que podia ser preso. A seriedade com que ele levava, a importância, não só dele, mas do que ele representava para o país, para o mundo. Ele tinha noção de tudo isso. Então, ele ficou muito preocupado cada dia, mas depois que ganhou essa causa, porque ele disse, a pessoa que já morreu não existe direitos civis na nossa legislação após a morte de uma pessoa. Mas aí eles continuaram brigando. Eles diziam que continuaram querendo recorrer e recorreram. Agora, como eles não tinham mais outra coisa para dizer, eles começaram a dizer que a baixa qualidade dos livros, do estilo, denegria a imagem de Humberto de Campos. Aí já ia uma coisa que o juiz, meu Deus, como é que ele podia dizer que uma coisa tinha menos qualidade que outra? Era muito complicado. Ele ia fazer o quê? Um tribunal de acadêmicos da Academia Brasileira de Letras para dizer que tinha estilo ou que não tinha, se o estilo era parecido ou não. É uma discussão que tem essa discussão, tem pessoas que estudam essas coisas. Mas perceba, a situação estava no nível judicial, né, no nível de prender Chico ou não, de atingir a federação, que tem uma tarefa de unificação e de união no pensamento espírita do país inegável. Então, ele sabe quem se sai, sabe quem livra todo mundo, que aí está a nossa reflexão de hoje. Às vezes a nossa coragem da fé, né? A nossa coragem da fé e da caridade, a caridade e a fé moveram uma pessoa que define esse segundo momento, que foi uma definição humana e afetiva. Aquela jurídica o Chico ganhou, mas agora ele vai ganhar outra. É a mãe do Humberto de Campos. Então, o caso ainda estava cheio de confusões, não é? Vamos dizer assim, frustrações e mágoas da família, ainda atritos da parte dela, da família. E o conflito não se acalmava quando a mãe diz que devia ser o filho dela mesmo, porque ela conhecia as coisas que ela tinha lido do Chico Xavier, ela pôde ouvir falar e pôde saber, ela viu algumas coisas, ela sabia ler. Ela leu algumas coisas e disse que aquele homem era um homem bom, mas de fraca formação cultural, o Chico Xavier, ela disse. E por isso ela era uma mulher simplésima. Entendeu? Muito simples. Se você vê ele falando dela, você chora, não é lindo? Aí ela disse, ele era um homem simples, um homem bom e que tinha uma fraca formação cultural. Não conseguiria produzir sozinho aquele número imenso de poesias de autores tão variados, cada um com um estilo diferente. Então, depois que ela fala, todos param, se calam.
E aí as coisas pequenas que ficaram já não tinham como atingir nem o Chico, nem a FEB. Então, foi aí, FEB é a Federação Espírita Brasileira. Então, a gente vê aí, depois há um momento que esse Saulo vai contar, que ele também ajudou a acontecer, um momento em que, quase 50 anos depois, o filho do Humberto de Campos, que nesse tempo aí dessa polêmica era criança, mas guardava as mágoas como um familiar, aí ele, e ao mesmo tempo queria superar isso, talvez ninguém sabe o que o plano espiritual fez para isso, né? Em um momento em que Chico ia fazer um lugar, tipo, inaugurar um centro espírita em Jabaquara, São Paulo, saiu de Minas para São Paulo, o Chico, o filho do Humberto de Campos, que chama-se Humberto de Campos Filho, foi chamado por o Saulo Gomes, esse jornalista, que conta toda essa história, também tem muitos que contam, né? Ele vai chamá-lo para ir até lá, e realmente ele dá um abraço, todo mundo fica emocionado, e o Chico diz, ai, foi Jesus que proporcionou este encontro, que bom não existir rancor. Eu nunca tive nenhum problema com a sua família. Nunca tive nada contra, nenhum rancor, nenhuma mágoa. Aí é grandeza, não é, gente? Então, quando a gente tiver assim com muita mágoa, vamos se lembrar disso. É indiscutível que ele sofreu muito, mas ele compreendia o estágio evolutivo dos espíritos. Aquilo que as pessoas fazem hoje e que responderão futuramente, às vezes amargamente pelo que fazem. Amargamente porque quando o espírito fica lúcido, ele quer se refazer com quem ele machucou. Então, para que a gente se lembre disso e se lembre mais do que isso, o enfoque que a gente queria dar é a fé e a caridade. Aquela mulher simples tinha a caridade de acabar uma polêmica que feria todo mundo. Isso foi um gesto de caridade. E tinha a fé, mesmo que ela não entendesse de espíritos, ela nunca entendeu. Ela tinha fé em Deus, que aquele homem bom merecia o bem. E pela lógica dela, uma mulher que tinha pouca instrução, mas sabia ler, ela disse, esse homem que tem pouca instrução, quase igual a mim, esse homem não pode ter escrito tanta coisa de tantos poetas. E ele não tem nenhum interesse material. Então, a lucidez de uma pessoa que tem caridade, que tem fé, deposita sua confiança em Deus, é muito importante num caso desse. Claro que o Chico Xavier foi de uma grandeza imensa, indiscutível. O Humberto de Campos, do lado de lá, deve ter sofrido. Também foi grande silenciando. Nesta hora, ele não tinha o que fazer. Dizem que ele se pronunciou logo mesmo nessa polêmica, logo depois, ele escreve mais ainda por Chico Xavier. Ele continua, não liga, quer dizer, ele toma uma posição. A posição dele foi uma posição generosa. Eu vou continuar psicografando com o Chico. Depois de tudo isso, Chico aceitou, ele vai fazer isso, só que assina Irmão X, que é quase uma ironia também, porque ele, quando em vida, ele tinha um pseudônimo chamado Conselheiro XX, 2X. Aí agora ele botou Irmão X no pseudônimo, que todo mundo sabe que é Humberto de Campos. Então, de certa forma, ele tomou uma posição, mas uma posição amorosa, mas clara. Aí tem vários aprendizados. Ele, naquela hora, não ia se pronunciar dando depoimento como um jurado qualquer, não. Mas na polêmica, logo a polêmica que Chico cuidou, ele estava psicografando, depois disso, assinando Irmão X, fez muitos livros depois disso. Então, vamos lembrar deste aspecto, que é importante, esse sim, nas horas que se precisa de nós. Na hora em que a gente precisa salvar uma vida, dar um sorriso, alimentar uma esperança. Que seja o nosso sim uma contundente prova,
um profundo gesto de amor. Muita paz.